Criminalização da homofobia. Segundo o ministro Celso de Mello, fazendo uma citação de Simone de Beauvoir, abre aspas, não se nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas. Com essa citação, ele declarou seu apoio na votação à criminalização da homofobia. A minha dúvida é a seguinte, ministro, quando você nasceu, a sua mãe já era mulher? O projeto de lei proposto pelo partido PPS, Partido Popular Socialista, argumenta que o conceito de racismo também abrange, também pode se aplicar à homofobia, né? Esse projeto chamado de ADO 26, ele traz já nessa questão um problema, porque racismo vem de raça e raça é condição, ou seja, a pessoa nasce em determinada raça, ela não escolhe. Se ela não escolhe nascer judeu ou italiano, ela não escolhe nascer negro ou branco. Então é uma condição. Já a homofobia é uma questão de comportamento. Enfim, a definição de raça ela é um pouco complexa, porque ela pode ser interpretada de várias maneiras, de vários pontos de vista, né? Então muitos não, pela definição biológica, pessoas de nacionalidades diferentes não são considerados raças. Mas dentro de uma inserção cultural, pode ser considerado raça quando o quê? A pessoa ela nasceu inserida num meio cultural dentro de uma determinada língua, uma determinada cultura. Então, sobre esse aspecto, até mesmo a nacionalidade, ou seja, nascer brasileiro, italiano, japonês, acaba sendo considerado raça dentro desse aspecto. Então, entendido isso, a gente continua aqui dizendo o seguinte, o STF ele não tem o poder de legislar, isso fica para o legislativo, ou seja, é o legislativo que cria e ordena as leis. Tá? Agora, a consequência, vamos imaginar que a criminalização da homofobia venha a se tornar lei. Traz consequências gravíssimas, né? Primeiro porque o projeto traz muitas falhas, né? Fica muito subjetivo, uma série de coisas. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se isso vir a se tornar lei, abre um leque de possibilidades. Por exemplo, um casal homossexual que deseja fazer o casamento, deseja se casar em uma igreja, tá? De tradição judaica cristã, seja católica ou evangélica. Só que acontece o seguinte, segundo a Bíblia, né, segundo a doutrina, você pode ver em Levíticos capítulo 20, versículo 13, lá já diz que não deitará o homem com outro homem, mulher com outra mulher. Então já há uma condenação na prática homossexual. Tá? Então a Bíblia, em vários pontos, ela traz essa questão de proibição, de condenação ao ato homossexual, não à homossexualidade em essência, não, ela não condena o homossexual, mas a prática da homossexualidade. Então veja, quando um casal de homossexual busca uma igreja católica ou evangélica para se casar, ela está indo contra a doutrina, contra a tradição judaico-cristã, baseado na doutrina bíblica, e isso cria um conflito. Por quê? O Estado laico, o Estado no qual nós vivemos, ele é um Estado neutro, tá? Ele não é contra, né, mas ele, vamos dizer assim, ele tem o dever
de proteger e de dar liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de fé. Ou seja, no caso esse casal, ele está indo contra a liberdade do religioso, né, daquela igreja, daquela crença. Então acaba indo contra o próprio Estado, contra a própria Constituição, o que a Constituição prevê, ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade de culto e de fé. Então esse é um outro agravante que pode vir a acontecer caso a criminalização da homofobia se torne lei, efetivamente. Tá? E também acaba abrindo brecha para a questão de questões como ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero, essa questão da criança poder mudar de sexo sem a permissão dos pais, ou mesmo com a permissão dos pais. Então traz uma série de conflitos, de problemas sociais. Tá? Então essa questão da criminalização da homofobia é extremamente grave, tá? É algo que precisa ser debatido, é algo que precisa ser esclarecido, até porque, como já disse, o projeto ele tem uma série de falhas. Outra coisa também, eu acredito que por trás desse projeto de lei, o que existe na verdade não é a intenção de proteger os homossexuais, mas acaba, por outro lado, como uma perseguição religiosa, tá? Acaba gerando aí o que a gente pode chamar de uma cristofobia, né? Porque eles vão contra, eles ferem, essa lei, esse projeto fere, pode vir a ferir o cristianismo, as tradições judaicas cristãs, nesse caso aí de um possível casamento homossexual. Então é um problema bem complexo e há muito mais coisa em jogo, porque não se trata apenas de uma questão aqui nossa do Brasil, isso é uma questão mundial, se trata de uma questão globalista, isso faz parte das agendas globalistas, né? E dessa forma ela tenta se inserir nos países e no nosso caso nós estamos debatendo com esse problema hoje, atual. Então a esquerda ela tem uma agenda globalista, né? Ela tem uma agenda que corrobora com todo o plano globalista, que é de destruir, acabar com a estrutura da família, né? A estrutura tradicional da família, e do casamento, né? Da família e por conseguinte do casamento, e também diminuir, né? Diluir toda essa questão religiosa. Então abre sim brechas para perseguição religiosa por conta dessas questões. Tá? Infelizmente é um assunto muito complexo, é grave, tá? Ele traz uma série de problemas e isso precisa ser esclarecido, precisa ser debatido, mas mais do que isso, precisa ser combatido para que não venha trazer esses problemas todos à tona. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte o canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com seus contatos e até o próximo vídeo. Obrigado e até mais.